Que a paz do Senhor esteja com todos, que tenham um dia e uma semana abençoados. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, assim, à primeira vista, parece o pior conselho de investimento da história. Com certeza. Imagina só o cenário. A economia do seu país está em frangalhos, a capital está cercada por um exército que é, invencível, a comida acabando. A rendição é questão de dias, né? Exato. E no meio desse caos todo, você que por acaso está preso por ter previsto esse desastre, recebe uma ordem de Deus. E a ordem é: compre um terreno. E não é qualquer terreno. É um terreno que fica numa área que já está sob o domínio do inimigo. Sim. É o equivalente a comprar um apartamento num prédio que está pegando fogo. E o seguro já foi pago para outra pessoa. Exatamente. É uma loucura completa. Mas foi exatamente isso que o profeta Jeremias foi instruído a fazer. Hoje, usando o texto bíblico e os comentários do estudioso Charles H. Dyer, a gente vai tentar entender a lógica por trás dessa aparente insanidade. Qual é o sentido, né? O sentido de um ato de esperança tão concreto, mas tão irracional no meio do desespero. Ok, vamos começar a entender isso. Para a gente sentir o peso da ordem, primeiro a gente precisa visualizar o cenário. Não é uma crise pequena. Não mesmo. É o fim de um mundo. Jerusalém está sitiada pelo exército da Babilônia. E a análise do Dyer nos dá as coordenadas exatas, né? Exato. Ele nos situa no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Isso é mais ou menos 588 a.C. O cerco de Nabucodonosor já durava meses. Meses. Imagina a situação dentro dos muros. Desesperadora. Fome e doença. E a tecnologia militar da Babilônia era, a mais avançada da época, com rampas de cerco, arietes. A queda de Jerusalém não era uma possibilidade, era uma certeza, uma questão de quando. E o nosso protagonista Jeremias, ele não tá seguro em casa. Longe disso. Ele está na primeira fila, mas do lado de dentro de uma prisão, no pátio da guarda do palácio. E o motivo da prisão é a parte mais irônica de tudo, né? É o que torna a história ainda mais incrível. Ele foi preso por ordem do rei Zedequias por ser, um estraga-prazeres. Um pessimista. Para ele, sim. As profecias dele eram vistas como traição. Ele dizia abertamente que resistir era inútil, que Deus ia entregar a cidade como julgamento. Para a liderança, ele era a voz do derrotismo. Certo. Então o homem que avisou que o navio ia afundar está preso no porão, e é nesse momento que vem a nova mensagem. A gente esperaria algo tipo: se prepare para fugir ou... Ou eu vou te libertar. Isso, mas não. A ordem é... Um negócio de família. Exatamente. É surpreendentemente mundana. A palavra que vem a ele é: seu primo Ronael virá até você para dizer: compre o meu campo que está em Anatote. E aí tem um detalhe crucial, pois você tem o direito de resgate. Ah, o direito de resgate. Isso era da lei mosaica, né? Isso. Era uma lei para garantir que a terra ficasse na família, no clã. Se alguém precisasse vender, um parente próximo tinha a primeira opção de compra. Era um dever, na verdade. Ok, então Deus está usando uma prática comum, uma lei conhecida, mas é aqui que a coisa fica bizarra. E o Dyer destaca muito bem isso. A cidade de Anatote, onde ficava o campo, já não estava mais sob o controle de Judá. Exato. Já era território ocupado pelos babilônios. Precisamente. Anatote ficava a poucos quilômetros de Jerusalém, foi uma das primeiras áreas a cair. Então, a proposta do primo Hananel, de um ponto de vista humano, é um ato de puro desespero. Claro, ele está tentando vender um ativo que não vale nada, que ele nem consegue acessar. E que já pertence, na prática, ao inimigo. E a ordem de Deus para Jeremias é: compre, aceite a oferta. Espera um pouco. Isso muda tudo. Eu estava pensando que era um mau investimento, tipo comprar ações de uma empresa falindo. Mas isso é comprar ações de uma empresa que já faliu e foi demolida. Exato. Que lógica tem nisso? Humanamente, nenhuma. Nenhuma. E é por isso que o aspecto profético é tão importante aqui. Deus avisa Jeremias antes do primo chegar. Ele diz: seu primo virá. Ah, então quando Hananel aparece... Jeremias já sabe. Ele não vê um parente tentando passar a perna nele. Ele vê a confirmação da palavra de Deus. Entendi. Não é sobre o negócio, é sobre o ato. É uma encenação. Um sermão encenado, que ele não ia pregar com palavras, mas com a ação.
E a forma como ele faz isso é fascinante. Não é um acordo de boca, né? Ele segue um processo quase burocrático. Sim, e o Dyer detalha isso. Cada passo era um procedimento legal da época. Primeiro, ele pesa a prata, 17 ciclos, uns 200 gramas. Ele não só paga, ele pesa a prata, um ato público. E depois ele assina a escritura. Assina e sela na presença de testemunhas. Não é só um gesto, é um contrato legalmente válido. E tem o detalhe das duas escrituras, uma aberta e outra selada. Por que isso? Ah, isso era um costume legal brilhante, o Dyer explica bem. A cópia aberta era para consulta, tipo a nossa cópia de um contrato. A cópia selada, essa era o documento oficial. A prova de alteração. Exatamente. Guardada em segurança, só seria aberta num tribunal se houvesse alguma disputa no futuro. Fazer as duas cópias na frente de testemunhas com o escriba Baruque. Dava máxima legitimidade. Isso era uma declaração pública. Esta compra é real, é legal e é para valer. O contraste é impressionante. Do lado de fora, a lei e a ordem estão em colapso. A nação está sendo destruída. E ali, na prisão, Jeremias está seguindo cada detalhe de um processo legal. É um ato de desafio, né? É insistir na normalidade no meio do caos absoluto. E a instrução final de Deus revela o porquê de tudo isso. A parte do vaso de barro. Exato. Jeremias é instruído a pegar as duas escrituras e guardá-las em um vaso de barro. Que era tipo um cofre da época. Exatamente. Era o HD externo da antiguidade. O método de arquivamento para preservação a longo prazo. Ah, claro. Protegia os documentos da umidade, do tempo. Os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, sobreviveram milênios em vasos assim. A mensagem era clara. Esse contrato não é para amanhã? É para durar muito, muito tempo. É um investimento num futuro que ninguém ali conseguia nem imaginar. Certo. Ele faz tudo isso. O ato público está completo. A mensagem simbólica foi entregue. Mas e a cabeça do Jeremias? Ele é um profeta, mas ainda é um ser humano. Ele aceitou isso sem questionar? De jeito nenhum. E é isso que torna a próxima parte, a oração dele, tão poderosa e tão humana. Depois de cumprir a ordem, ele se vira para Deus e basicamente diz: Senhor, eu fiz, mas o Senhor pode me explicar o que está acontecendo? Finalmente, eu estava esperando por esse momento. A oração dele, e o Dyer analisa isso de forma brilhante, é uma obra-prima de tensão teológica. Ele começa afirmando o poder de Deus. Ah, Senhor Deus, tu fizeste os céus e a terra. Nada é difícil demais para ti. Ele reafirma a fé dele. Sim, mas logo em seguida ele coloca essa fé em confronto com a realidade que ele vê. Ele diz: eis as rampas de cerco, a cidade vai ser tomada. E tu me dizes: compra o campo. É uma dissonância cognitiva brutal. Total. Ele está colocando a promessa e a realidade lado a lado e pedindo para Deus reconciliar as duas. É tipo: Senhor, eu acredito em ti, mas o que tu estás me pedindo não faz o menor sentido prático. E como Deus responde a essa angústia tão honesta? Ele repreende Jeremias? Pelo contrário, a resposta de Deus é uma das mais completas do livro e, segundo Dyer, ela vem em duas partes. A primeira é uma confirmação brutal da realidade. Ele não passa a mão na cabeça. Não. Ele diz: sim, Jeremias, você está certo. A cidade será entregue. E eu vou te dizer por quê. E aí ele repassa a longa história de infidelidade, de idolatria. Ele justifica o julgamento. Exato. Ele menciona até os sacrifícios de crianças a Moloque, um dos piores pecados. Deus basicamente diz: não há injustiça aqui. Este desastre é a consequência direta e merecida das ações do povo. Ok, primeiro a dose de realidade dura, sem falsas esperanças. Exato. E a segunda parte? A segunda parte é a virada espetacular. Depois de confirmar o juízo, Deus declara o futuro. Ele diz: mas depois disso, eu os ajuntarei e os trarei de volta a este lugar. E aí vem a promessa de algo novo. A aliança eterna. Exato. Ele promete colocar o seu temor nos corações deles, dar um só coração e um só caminho. Promete se alegrar em lhes fazer o bem e plantá-los de volta na terra. Que é a nova aliança que outros profetas também mencionam. Exatamente. Não é só uma restauração geográfica, é uma transformação espiritual.
E é nesse momento que a compra do campo faz todo sentido. Agora tudo se conecta. Aquele ato deixa de ser uma transação imobiliária absurda e se torna... O recibo da promessa futura. Isso. O campo não era um investimento em terra, era um investimento na palavra de Deus. Um sermão encenado. A conclusão de Dyer é essa, então. É exatamente essa. O ato funcionava como uma garantia física, uma prova. A lógica era, assim como Deus foi fiel em cumprir a palavra de juízo, e a calamidade era a prova viva disso, ele seria igualmente fiel em cumprir a palavra de restauração. E a escritura guardada no vaso? Era o testemunho silencioso para uma geração futura de que a vida voltaria ao normal. De que um dia as pessoas voltariam a comprar casas, campos e vinhas naquela mesma terra. É uma âncora de esperança, né? Lançada num futuro distante, bem do epicentro da tempestade, no momento de maior escuridão, quando a lógica humana só viu o fim, a ordem era realizar um ato que pressupunha um novo começo. É a afirmação de que a desolação não teria a palavra final. E o fato de ser um ato tão mundano como comprar terra, assinar documentos, torna a mensagem ainda mais forte. Sem dúvida. A esperança não era só um sentimento. Era algo concreto, tão concreto quanto um pedaço de terra e uma escritura. A fé manifestada em burocracia. O que nos leva a uma reflexão final, eu acho. A história de Jeremias nos força a questionar a natureza da esperança nos nossos próprios tempos de crise. Quando tudo ao nosso redor parece sem solução, quando a lógica diz que é hora de desistir, qual seria o nosso campo em Anatote? Que ato pequeno, talvez até ilógico, a gente pode realizar hoje? Isso. Um ato que sirva como um investimento de fé num futuro que a gente ainda não consegue ver, baseado unicamente numa promessa na qual a gente escolhe acreditar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.